O episódio de hoje começa na sala de reuniões do Sindicato Rural de Primavera do Leste, em Mato Grosso, a 3 horas de Cuiabá. É uma sala de reuniões como qualquer outra. O problema é que o clima é tenso. Solicitação de entrevista. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos falar o que vocês precisar saber, nós vamos passar. Eu falei que o clima é tenso. O jornalista é fazer pergunta mesmo. Tá, mas tem que ter um embasamento mínimo. É por isso que eu recebo 10% dos jornalistas que me pedem para falar comigo. Porque tu tem que ensinar tudo para eles como é que funciona, não sabe? Agora, um pouco mais tenso. Vou levar comigo isso aí? Então eu não posso ter lucro nenhum durante esses 10 anos. Você vê que a pergunta besta que ele fez é que não pensam, não adianta. Eu querer mudar a cabeça de vocês, jornalistas, não vou conseguir mudar. Eu vou usar 10 anos a terra, eu transformei a terra que valia R$20 mil em R$200 mil. Eu, a Tatiana Merlino e o Marcos Hermanson estamos entrevistando o José Otaviano Ribeiro Nardes, que foi presidente do Sindicato Rural e é tido como a principal liderança entre os fazendeiros da região. Primavera do Leste é uma dessas cidades do oeste brasileiro que tem sido transformadas pelo agronegócio, com alguns prédios altos, muitas caminhonetes, praças bem cuidadas, restaurantes e muitos barzinhos tocando sertanejo. Esse é o ponto de partida para a nossa conversa sobre a entrada do agronegócio em terras indígenas. Uma história que se tornou relevante ainda no começo do governo Bolsonaro, quando começaram a pipocar imagens e textos sobre indígenas que estavam apoiando o presidente. Era uma surpresa e, para ser sincero, era também uma dor no estômago. Bolsonaro havia dito que não iria demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena e manifestado o desejo de exterminá-los. Em um discurso de 1998, ele declarou, abre aspas, "Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país." Fecha aspas. No meio de tantas imagens, vídeos e postagens, uma chamou a nossa atenção. Era o projeto chamado Agrochavante, ou Independência Indígena. A ideia, o nosso projeto é 10 anos. Em 10 anos tentar tornar eles independentes. Tá? A ideia inicial é essa. Está tudo falado, eu mando o vídeo para ela depois. Tornar eles independentes em 10 anos. Tu viu isso aí naquele vídeo quando começou o projeto. Ali tu viu. Tu tem que escutar. Não adianta eu te falar agora aqui, tu tá com tudo na mão. Só que tu tem que ter paciência e ficar 2 horas escutando lá para te saber, para te aprender. Eu queria te perguntar... Não adianta eu te falar aqui, nós temos todo o material aí, tu já está com ele na mão. Eu vi que tu não leu. Para completar, o Agrochavante parecia ser a pérola do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e da família Bolsonaro. Inclusive, pouco tempo antes da nossa viagem, o Eduardo Bolsonaro esteve na terra indígena Sangradouro, em Mato Grosso, que foi a primeira terra chavante a aderir ao projeto de cultivar grãos em larga escala. Nesse momento, como que é a divisão de responsabilidade entre os produtores rurais e os indígenas cooperados lá na Está tudo no vídeo, está tudo no vídeo. Eu posso fazer um resumo para vocês. Se ela não passou para vocês, antes de vir aqui, você tinha que fazer uma reunião, os 4, 5 aí, e ver o vídeo e discutir. A gente está numa correria muito grande. Não, eu entendo, mas tem um tempinho. Não vem com essa, cara. Não vem com essa. Não vem com essa, cara. Eu trabalho 30% da minha vida, eu dedico ao Estado, ao município, ao Brasil. Eu dedico isso, não tenho, esse aqui é testemunha disso. Não ganho nada para isso. Você não pode escutar um vídeo das 10 à meia-noite, vocês 4, ficar reunidos. Vocês vão dormir, vão tomar cerveja. Eu falei que esse era o ponto inicial, mas para nós 3 e para um pesquisador que nos acompanha, esse é o ponto final. O ponto final de uma viagem de 10 dias para poder te contar por que essa é uma discussão fundamental para o futuro do Brasil. E por que essa discussão, que antes seria uma nota de rodapé no período eleitoral, é central no projeto de mundo simbolizado por Jair Bolsonaro.
A conversa com o fazendeiro José Nardes teve tapa na mesa, ofensas e tentativas de intimidação. Isso que eu estou dizendo para vocês, cara. Sigam o caminho do bem, cara. Façam as coisas pensadamente. Não façam... Querem ter vida curta, façam coisa errada. A viagem é uma região notória pela violência por dentro de terras indígenas, em meio ao contexto de ameaça contra jornalistas, já seria tensa por si só. Mas durante aqueles dias, nós ainda vivemos a tristeza e a expectativa com as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari em junho desse ano. Por várias vezes, isso representou um peso extra sobre os nossos ombros, um assunto que a gente não encontrava nem palavras para tratar. E, aliás, nunca é demais desejar os sentimentos da equipe do Jô e as famílias do Dom e do Bruno. Com tudo isso, você imagina como é que essas falas do Nardes repercutiram entre nós. Depois da entrevista, só resta dirigir o mais rápido possível até Cuiabá, de onde a gente retorna para São Paulo. Os últimos 4 anos marcam um momento singular numa trajetória de 5 séculos, e os próximos 4 podem ser decisivos para a cultura dos povos indígenas e para a agenda brasileira sobre meio ambiente e mudanças climáticas. A gente conversou com dezenas de pessoas, revirou documentos e livros, visitou 3 terras indígenas e dirigiu 2.300 quilômetros. Agora, por que é que um episódio sobre terras indígenas começa conversando com um homem branco, migrante gaúcho de 72 anos e bolsonarista de carteirinha? Isso a gente te conta lá na frente. Meu nome é João Pérez e você está no Prato Cheio, podcast de alimentação de O Joio e o Trigo. Meu nome é Jurandir Ciridio Chavante, cacique da aldeia Tentipá. A gente vai dar uma passada pela terra indígena Pimentel Barbosa. Essa terra fica em Ribeirão Cascalheira, no nordeste de Mato Grosso, a umas 7 horas de Primavera do Leste. Essa é uma das áreas originais do Chavante, o povo indígena que tem a maior população de Mato Grosso, com 25 ou 26 mil pessoas. Hoje, as 9 terras Chavante somam 1,5 milhão de hectares, o que equivale a 3 vezes o Distrito Federal. O Jurandir Siridiuê é um dos líderes que tem se colocado contra a entrada do agronegócio em terras indígenas. Então, assim, agora que está aí para desmatamento, devastar o cerrado, é o agronegócio. Então, assim, não tem onde mais fazer o plantio, não tem mais como desmatar. Vai sobrar na área indígena. E esse poder central, que é o Bolsonaro, ele vai ter que mexer na área indígena. Então vai ter essa conversa de iludir que a gente precisa evoluir, que a gente precisa plantar, mas eles não entendem que o Brasil é diverso. A Marcha pro Oeste brasileira começou ainda na República do Café com Leite e hoje está no ápice. Da Constituição de 88 para cá, a escala é inédita. Nunca teve tantas tentativas de avançar sobre as terras indígenas, porque elas são a nova fronteira agrícola. E olha só que fronteira! 117 milhões de hectares, a maior área de florestas públicas do país, o equivalente a 14% do território nacional. Então, únicos, assim, que grita, que fala, que tem voz, é o povo indígena. O que é? Né? O cerrado, ele é protagonista. O cerrado é plano, então não tem montanha. Então vai ser no cerrado esse plantio do monocultura. São Paulo já foi. A conversa com o Jurandir a gente retoma lá no último bloco. O que também é inédito é a arquitetura. Tem uma confluência de poderes e de pessoas.
uma centralidade operada pela própria Presidência da República e com a direção da FUNAI atuando em favor de Bolsonaro e de fazendeiros, e não dos indígenas. O momento é inédito. A gente goste ou não, o bolsonarismo abre um novo momento da história do país. O arranjo de forças que permitiu o fim da ditadura se desfez, e com ele veio um novo processo de acumulação de dinheiro e de renda, como a gente mostrou na série Muito Além da Porteira, disponível tanto em texto como aqui no Prato Cheio. Como de costume na história brasileira, as terras são o ativo, são a condição para esse processo de acumulação. Durante a pandemia, uma reportagem do Joio mostrou o número alto de mortes entre a etnia Xavante e analisou como o cercamento das terras deles pelo agronegócio e o consumo de ultraprocessados afetaram a vida e a alimentação desse povo. A terra mais cercada de todas é justamente Sangradouro, área Xavante que fica mais próxima de Primavera do Leste, que por sua vez é uma grande produtora de soja e milho. Na verdade, Sangradouro já não está cercada, o agronegócio está dentro da terra indígena. Então nós pensamos fazer por que não explorar nossa terra? Se nós temos uma área boa para poder, é cultivável, por que não explorar? Porque ao invés de mendigarmos lá fora, nós estamos trabalhando. Nós fomos recebidos por uma liderança Xavante, a mesma pessoa que recebeu Eduardo Bolsonaro. O Gerson Waraue é presidente da cooperativa indígena Grande Sangradouro e Volta Grande, criada para estabelecer parcerias entre fazendeiros e os Xavante. Quer dizer, isso é o que muitas vezes tira assim, o respeito que nós temos lá fora, na cidade, é essa parte, mendigância. Muitas vezes pegam as sobras do supermercado. Então isso é muito ruim para a nossa imagem. Você vê a terra, uma área muito grande, não sendo explorado, e lá fora a mídia fala, não, eles vão desmatar tudo. Não, nós não desmatamos. Apenas queremos utilizar 1% da nossa área para poder atender às demandas. O Gerson pediu que a gente o encontrasse num posto de gasolina em Primavera do Leste. Ele estava com o semblante fechado e demorou muitos minutos, muitos mesmo, assim, para sair dali e pegar a estrada em direção a Sangradouro. A gente chegou até a pensar que ele havia desistido. E esse primeiro momento estava cercado de expectativas, porque manter as portas abertas com o Gerson era importante para todo o restante da nossa viagem. Como que assim surgiu a ideia do projeto? Então, o projeto surgiu com a iniciativa dos próprios indígenas Xavante. Na época eu não participei de muito assim diretamente, que nem participo hoje, porque quem me antecedeu foi o meu tio, o Domingos, na época. Quando a gente começou a cruzar com imagens na internet e no próprio site da FUNAI, o AgroXavante chamou a atenção por várias razões. Uma delas é que a placa de entrada na lavoura exibe o logotipo do sindicato rural, ou seja, do sindicato que representa os grandes fazendeiros. Que sempre nos apoiou bastante, Primavera do Leste, o sindicato. Eles estão sempre de porta aberta. Acostumados a 500 anos de veias abertas da América Latina, nós tínhamos as nossas hipóteses sobre como funciona essa parceria entre fazendeiros e Xavante. Mas o nosso papel era ir lá de ouvidos abertos. Os defensores dos projetos de agronegócio dentro de terras indígenas dizem que usando uma área muito pequena é possível movimentar muito dinheiro, o que acabaria com os problemas sociais que têm afetado muitas populações tradicionais, como fome, desnutrição e mortalidade infantil. No caso de Sangradouro, a versão oficial é de que apenas 1% da área de mais de 100 mil hectares é usada. Presta atenção nesse número que a gente volta nele. Falo dessa forma. Eu defendo isso porque eu sempre falei em público que quando falamos que os indígenas vivem bem dentro de sua área, é uma mentira. Isso é uma mentira, eu falo. Para nós, entender os termos dessas parcerias entre fazendeiros e indígenas era algo da maior importância. Ao longo desse trabalho, à medida que vai aumentando os lucros, vai ser destinado para cada área, para ser
e a outra metade será dividido entre as comunidades. A minha dúvida é se os fazendeiros que ajudam também têm um retorno para eles. Olha, como o investimento é muito grande, eles têm o retorno também, que nós temos que repassar da despesa que eles fizeram na área, dos trabalhos que eles fizeram, e nós pagamos isso também. E além da despesa que eles tiveram, eles têm uma margem de lucro também? Não, porque a cooperativa não visa esse lucro. Nós trabalhamos nesse ponto com total transparência também. Quem acompanha é o Ministério Público. O fazendeiro em si, ele só então recebe de retorno aquilo que ele colocou. Ele não tem nenhum benefício em cima da terra. Para resumir, o Gerson disse que os fazendeiros que investiram na lavoura de Sangradouro não lucram com a produção, que o contrato é renovado ano a ano e que a expectativa é de que em no máximo 5 anos os Chavante possam produzir por conta própria, que o lucro vai ser aplicado em saúde e educação e dividido igualmente entre os moradores de Sangradouro. Bom, como eu falei, a gente foi lá com os ouvidos abertos, mas com os olhos também. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. A placa colocada à beira da BR indica Independência Indígena e traz os logotipos de uma dezena de organizações e órgãos públicos, como o FUNAI, Ministério Público Federal, e o Sindicato Rural, como a gente falou. A gente entra pela estrada de terra, que é a melhor estrada de terra que você pode imaginar. É uma pista ampla, suficiente para passar caminhões e caminhonetes. Uma estrada totalmente fora do padrão das terras indígenas, que normalmente ficam esquecidas pelo poder público. A gente dirige a 70 ou 80 km por hora durante bastante tempo, uma meia hora, até chegar numa cancela e numa casa recém-construída que tem a bandeira do Brasil. A nossa expectativa era de ir lá numa sexta-feira, mas o Gerson disse que havia ficado tarde, e então a visita à lavoura foi para o dia seguinte, um sábado, quando a área estava vazia, o que era um obstáculo para responder a uma pergunta importante. Quem trabalha nessa terra são indígenas ou não indígenas? A maior parte dos maquinários são de última geração. E eu acho que não seria tão inteligente se nós empregarmos os indígenas de imediato para depois sofrer com as perdas ou com danos que vão ter. Mais tarde, olhando os documentos, a gente vê que apesar de vários pedidos da FUNAI, a cooperativa do Gerson nunca forneceu a documentação dos trabalhadores envolvidos na lavoura. E um problema que figurava nas nossas desconfianças já tinha até acontecido. Um fazendeiro tentou pagar salários miseráveis para os Chavante. E, segundo o Gerson, esse fazendeiro foi expulso da parceria. Então, hoje, são 4 os produtores rurais, incluindo o Nardes, que você escutou no começo. A primeira atitude que eu fiz com o presidente, falei, olha, a partir de agora, hoje mesmo, eu estou encerrando seu contrato com a cooperativa. Eu quero te contar o que a gente está vendo. Dali por diante, o cenário é de uma típica fazenda. Tem um descampado, então uma área grande ali desmatada para plantar, e de um lado essa área está pronta para esse plantio, do outro o milho é que está quase pronto para ser colhido. Na nossa direita tem umas árvores ralas que estão cercando ali uma estrutura. É um dos galpões onde ficam os maquinários. São colheitadeiras e tratores novos, bem grandes, imponentes mesmo. Ali também estão os bags, que são sacos grandes com fertilizantes. Do lado tem um alojamento e uma cozinha para os trabalhadores. Como você deve ter notado no bloco anterior, nós questionamos várias vezes sobre os termos do contrato entre os 4 fazendeiros e os Chavante de Sangradouro, e não conseguimos nenhuma resposta precisa. Então, durante a visita, no sábado, nós tentamos de novo.
Se nós plantarmos tantos hectares, esse tantos hectares vai ser dividido com os indígenas, o restante pagamos as despesas que ele vem fazendo. Então tudo gira, não fica só numa pessoa concentrada, para dizer assim, porque nós temos que ter eu tive a conversa com um rapaz do IBAMA que veio aqui, me perguntou também sobre essa questão, como que fica isso, se é de usufruto? Pois é de usufruto dos próprios indígenas. Olhando por ali, a gente ficou com a impressão de que o tamanho da área desmatada era maior do que 1.000 hectares. E de fato era. Checando os dados de satélite, são quase 1.500 hectares. Essa é outra informação que você pode guardar. A gente pediu para circular um pouco mais com o carro para chegar até o fim da lavoura, mas o rapaz que ficou encarregado de nos acompanhar por ali não permitiu. Achei que na época os 1.000 seria suficiente, mas não é suficiente. E aí a ideia é aumentar para quanto? 5.000. 5.000, daí a gente vai vendo se esse 5.000 é suficiente para atender, daí sim. Bom, isso confirmava a outra expectativa nossa. A ideia de que uma vez que você começa a entrar na lógica do plantio de larga escala, aumentar a área vai se tornando uma demanda constante. Na verdade, os documentos mostram que a cooperativa já apresentou um pedido para o IBAMA para aumentar a lavoura para 6.000 hectares. E tem outras 2 cooperativas que podem começar a plantar em Sangradouro. Essa é a hora que a gente precisa dar um passo para trás. Ou melhor, a gente precisa voltar a 240 quilômetros. Aguinaldo, você acha que eu posso pôr o microfone pra gente gravar? Pode. Porque a nossa viagem não começa por Sangradouro. A gente está no Palácio Paiaguás, que é a sede do governo de Mato Grosso, em Cuiabá. A nossa conversa é com Aguinaldo Santos, superintendente de assuntos indígenas do estado. Ele nos recebeu na Casa Civil. Eu assumi a superintendência praticamente em 2 anos. Eu que comecei esse projeto de independência indígena lá do Chavante. A gente começou em 2017, indo para Brasília no meu carro. A gente tinha um golzinho, ainda está aí até hoje o golzinho. Os índios davam abastecimento, nós juntávamos algum... Aqui já tem uma diferença. O Aguinaldo diz que foi ele quem começou esse projeto. E a disputa de paternidade não é uma questão menor. Para você preparar hoje 1 hectare de lavoura, você começar a produzir, hoje, no valor atual hoje, é R$10.000. Entendeu? Então, para um indígena que, coitado, estão lá faltando a cesta básica nas aldeias, é complicado. O Aguinaldo foi vereador em Poxorel, também uma cidade do agronegócio, vizinha à Primavera do Leste. Ele conhece bem essa região. Ao mesmo tempo, todo mundo com quem a gente conversou confirma que ele é um articulador importante nessas parcerias entre fazendeiros e indígenas. Sim, parcerias, porque são várias. Mato Grosso é onde foram fechadas mais parcerias, e não por acaso. É o estado pivô da expansão do agro e um dos estados com maiores extensões de terras indígenas. Sangradouro, igual eu falei para você, né, que já estão com 3 cooperativas. A outra são os Bacairi aqui de Nobre, do município de Nobres, que estão produzindo 200 hectares. Os Bacairi de Paranatinga estão produzindo já 1.000 hectares, só que estão bem caladinhos. Mas Chamou a nossa atenção que os povos indígenas têm uma interlocução direta com alguém que está dentro da Casa Civil de Mato Grosso. E o Aguinaldo diz que será criada inclusive uma secretaria para assuntos indígenas na próxima gestão, algo que já foi feito por algumas prefeituras. Eu quero chamar a atenção para toda essa institucionalidade, porque uma coisa é ter estruturas para garantir e promover os direitos dos povos indígenas. Outra coisa é ter estruturas para promover o uso econômico das terras indígenas. Diferentes líderes de diferentes etnias têm se queixado de como é difícil falar com a atual direção da FUNAI quando o assunto não são os projetos do chamado etnodesenvolvimento. Nessa linha, o Aguinaldo convidou a gente a conhecer as terras dos Parecis, que moram no noroeste do Mato Grosso. Em todas as ocasiões, essa etnia é apresentada como o case dos cases. Eles começaram como peões da família Maggi, do senador Blairo, que foi ex-ministro da Agricultura do governo Michel Temer. Na virada do século, os Parecis arrendaram as terras até que passaram a produzir por conta própria.
Hoje, a versão oficial é de que os parecis usam em torno de 20 mil hectares para soja e milho, com um faturamento de 120 a 140 milhões de reais por ano. Queria que vocês fossem lá para vocês verem a estrutura dos caras. Os caras batem de Dodge Ram, de Land Rover, você vê as casas, entendeu? Mora nas aldeias ainda, mas essa casa de tábua, bem feita, com geladeira, fogão, geladeira farta, escolinha bem arrumada, com ar-condicionado, é outra visão. Não tem mais como nós criar o índio, não ficar nesse pensamento que o índio já interagiu dentro do mundo nosso, na cidade. Os entusiastas do agrochavante apresentam argumentos que apontam um caminho único, como se não houvesse saída. Um elemento comum é a ideia de que Sangradouro já está cercada pelo agronegócio mesmo, então trazer agronegócio para dentro das terras não seria lá um grande problema. Bom, a gente quis saber também do Aguinaldo quais eram os termos do contrato em Sangradouro. E a resposta... Só aquilo que o fazendeiro investiu. Isso. Não, lógico, corrigido, né? Não, corrigido, né? Tem um pequeno... Tem que ter. Ninguém é Papai Noel para dar dinheiro, né? Tudo é negócio, né? Essa parceria é de 80%, 20%, é isso? Como assim? 80% do lucro é dos produtores? Não. Eles ganham. Essa parceria? Não. Desconta, por exemplo, que gastou com adubo, com o que sobrou, eles têm a porcentagem dele. Se essas falas sobre os termos dos contratos te são confusas, é porque são confusas mesmo. Fomos mantendo eles até eles começarem a trabalhar, né? Mas os parceiros deles foi os próprios fazendeiros vizinhos do lado, que ajudaram eles. Que é uma parceria. Na verdade, é tipo um arrendamento, mas eles estão dentro trabalhando, os indígenas. Aqui para tudo para a gente conversar. Traduzindo para o vocabulário urbano, arrendamento é um aluguel da terra. Você aluga em troca de receber uma parte da produção ou uma quantia em dinheiro. O problema é que arrendamento em terra indígena é inconstitucional. A Constituição define que essas terras são da União e que os indígenas têm o direito ao usufruto exclusivo, ênfase no exclusivo, das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Além disso, o Estatuto da Terra proíbe arrendamento de terra pública, porque você não pode arrendar o que não é seu, entende? Para checar essa informação, a gente levantou todos os documentos relativos ao projeto Agrochavante protocolados na FUNAI. Os detalhes estão em reportagens publicadas no site do Joio, mas tem alguns pontos que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. O primeiro ponto é que tudo que é relativo ao projeto Agrochavante é tratado diretamente com a FUNAI em Brasília e com extrema rapidez. A praxe seria que os assuntos fossem levados até a coordenação regional do órgão, em Barra do Garças, no Mato Grosso. Afinal, as coordenações regionais existem para isso mesmo. Para você ter uma ideia, o Serviço de Gestão Ambiental da FUNAI só soube do projeto quando a lavoura já estava preparada, ou seja, quando a área já tinha sido desmatada. O segundo ponto é que os documentos que foram submetidos inicialmente à FUNAI falavam em 11 mil hectares, ou seja, uma área 10 vezes maior do que essa que é utilizada hoje. E por 10 anos, conforme disse o Nardes, o que contraria o que o Gerson disse sobre a saída dos fazendeiros dentro de 5 anos. Terceiro ponto, quando esses contratos chegaram na Coordenação Geral de Etnodesenvolvimento da FUNAI, foi essa coordenação que se encarregou de fazer uma série de ajustes para que o projeto Agrochavante fosse, vamos dizer assim, aprovável juridicamente. O próprio coordenador dessa divisão se encarregou de redigir novos modelos de contrato. Ele sugeriu que o contrato afirmasse que a área da lavoura já havia sido desmatada anteriormente, o que mais tarde foi contestado dentro da própria FUNAI. E sugeriu a divisão de lucros que está vigente hoje. Aleluia! Chegamos nessa informação fundamental. E qual que é essa divisão do lucro? Aquilo que nem o Gerson nem o Aguinaldo quiseram falar. É de 80% para os fazendeiros e 20% para o chavante. Sim, 80 a 20 em cima das receitas líquidas, depois de descontados todos os custos. O quarto ponto é que qualquer projeto de infraestrutura dentro de terra indígena precisa legalmente passar por uma consulta prévia à população que vive no território. Como é feita a consulta no Chavante especificamente? Primeiro, nós consultamos os anciões, conversamos com os anciões, que esse é tradicional,
É a nossa norma aqui interna, a nossa lei que permite isso. Não é lá de fora do sindicato, não. É aqui mesmo. Para que essa consulta tenha validade, precisa seguir uma série de procedimentos. O único documento que pressupõe uma consulta é uma ata de reunião feita à mão. Não tem qualquer indicativo de que os ritos legais tenham sido respeitados. E você deve notar que eu falei 2 vezes sobre a área técnica e nenhuma vez sobre o coordenador regional de Barra do Garças, ou seja, o chefe dessas áreas técnicas. O militar Álvaro Luiz de Carvalho Pérez assumiu o cargo no governo Bolsonaro. No ano passado, inclusive, ele foi filmado agredindo uma liderança chavante. O Bolsonaro, a FUNAI, ele mudou 100%. Ele botou um coronel lá da Polícia Federal, é meu amigo particular, e ele deu acesso a nós não tinha acesso. A gente está de volta à mesa do Sindicato Rural de Primavera do Leste, na conversa que abre esse episódio com o fazendeiro José Nardes. A nossa missão agora é montar um quebra-cabeças. O Prato Cheio é financiado em parte por doações de ouvintes. Você pode ajudar sendo um integrante do Sementeira, o nosso programa para apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você ganha descontos em livros, restaurantes e várias coisas. E ainda tem acesso antecipado aos episódios do nosso podcast. Começou exatamente como eu te mandei no vídeo lá. O Bolsonaro teve que ir em 2017. Eu já conhecia ele em função do meu irmão, que foi colega dele, 3, 4 mandatos. E começou ali exatamente como eu descrevi para ti. Ele pediu esse projeto, a ideia do Bolsonaro. Nós compramos a ideia dele. Ele falou para nós, se eu for eleito presidente, meu sonho é a independência indígena. E nós já tínhamos tentado. Tu viu isso no vídeo. Bom, se você acompanha o noticiário político, pode ser que lá no começo do episódio tenha ficado com a pulga atrás da orelha. O Nardes fazendeiro é irmão do Augusto Nardes, ex-deputado federal e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. O fazendeiro Nardes nos disse o seguinte, abre aspas, eu tenho essa facilidade porque tenho um irmão que é ministro, eu tenho acesso a tudo em Brasília, fecha aspas. E ele traz uma terceira versão para a paternidade do agrochavante. Diz que foi o próprio Bolsonaro quem pediu a criação do projeto. Além disso, um dos documentos do agrochavante destacava o fato de o projeto ter o apoio do TCU, o que soou para nós meio estranho, porque quem lida com terra indígena é a FUNAI e não o TCU. Bom, a gente já tem algumas peças aí nesse quebra-cabeça, certo? O fazendeiro Nardes, o ministro Nardes, o presidente da República, o coordenador regional da FUNAI e o Aguinaldo Santos, ex-vereador de Poxoréu, que ocupa um cargo de articulação no governo estadual. Na versão do Nardes, inclusive, foi ele quem colocou o Aguinaldo nessa função. O senhor já era próximo do Marcelo antes dele ser chamado? Não. Conheci ele por indicação do presidente. Nardes, procura o Marcelo, nós vamos conseguir fazer o projeto, agora nós vamos conseguir. Mas foi 4 anos de trabalho. Bom, essa é uma peça bem grande do quebra-cabeças. Marcelo Xavier, que foi delegado da Polícia Federal justamente em Barra do Garças, assumiu a FUNAI em julho de 2019. E qual era a experiência dele na questão indígena? Bom, ele tinha sido assessor parlamentar de uma CPI contra a FUNAI e o INCRA que funcionou na Câmara entre 2016 e 2017, justamente após o impeachment da Dilma Rousseff. Essa CPI pediu indiciamento de mais de 100 de pessoas, inclusive de pessoas mortas, e se baseou numa série de chavões contra a demarcação de terras indígenas, como a ideia de que os antropólogos plantavam, ou seja, deslocavam propositalmente povos indígenas para falsificar demarcações. Além disso, o Marcelo Xavier havia atuado na operação de retirada de fazendeiros de uma terra indígena nessa mesma região e foi afastado dessa função depois que o Ministério Público Federal se queixou de que ele estava atuando em favor dos fazendeiros e não a favor dos indígenas.
Bom, para fechar essa ficha toda, o Marcelo Xavier foi o sucessor de 7 presidentes que passaram pelo cargo em 4 anos. Em outras palavras, foi o primeiro a conseguir se sustentar no cargo e mesmo em meio a uma chuva de denúncias e de escândalos quase semanais. Entre outras, ele sofre 2 inquéritos por ameaçar os quadros técnicos da fundação, que são justamente aqueles que têm questionado as parcerias feitas diretamente em Brasília. Eu não tinha acesso à FUNAI. Tu tinha que ir na FUNAI antes do Marcelo e depois. Ele conseguiu atirar da FUNAI mais de 80% de funcionários que não faziam nada. Hoje tu chega na FUNAI lá, vai lá visitar uma hora, vocês podem visitar, vocês têm que visitar. Hoje tem sala lá de 200 metros quadrados com uma pessoa trabalhando ou 2 dentro da sala, que trabalhava 100, 200 pessoas. Ele não conseguiu tirar, ele conseguiu transferir. O IBAMA já não conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu fazer o que fez na FUNAI. Algumas semanas mais tarde, essa fala do Nardes soou quase como uma premonição. No final de julho, o IBAMA foi até Sangradouro e multou os 4 fazendeiros por desmatamento ilegal em terra indígena. O Nardes foi multado em R$600 mil e os outros produtores receberam multas que vão de 800 mil a R$1 milhão. Além da multa, o IBAMA embargou a área, o que significa que qualquer atividade agrícola ali fica proibida, e isso às vésperas de começar a próxima safra da soja. Uma cláusula do contrato entre a cooperativa e os fazendeiros diz que cabe à cooperativa, e não aos fazendeiros, responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área. Então, a gente não sabe direito quem é que vai arcar com essa pancada toda. Os fazendeiros ainda podem recorrer, mas esse processo deixa o futuro do agrochavante envolto em incertezas. A primeira safra de arroz não rendeu lá muita coisa. A segunda safra de milho teve quebra por causa da seca antecipada. E a terceira safra, que seria da soja, acabou não dando certo por causa do embargo do IBAMA. A gente coloca agora a 7ª peça no quebra-cabeças. E nós, através do Dr. Marcelo, tivemos esse contato e ele nos deu toda a orientação do projeto, como é que nós fizemos um projeto dentro da FUNAI, com a ajuda dos funcionários da FUNAI. Aí mandamos esse projeto para Barra do Garças, protocolamos na Barra, no Ministério Público Federal, Procurador da República. Em 2018, o procurador Everton Pereira Aguiar Araújo foi transferido do Amapá para Barra do Garças. O procurador é outro que não quis dar entrevista. Num ofício de 2019, ele diz que os Chavante estavam numa situação muito delicada do ponto de vista social e dá 45 dias para a FUNAI resolver o problema, que é uma boa notícia, certo? Não era. O resolver dele era o seguinte: a FUNAI tinha que criar projetos de etnodesenvolvimento voltados à criação de renda. Logo em seguida aparece a documentação do agrochavante e ele diz que por ele tudo bem. Hoje, com o projeto funcionando, o acompanhamento pelo Ministério Público tem tido alguns problemas. A cooperativa não é obrigada a apresentar números sobre o que entra em dinheiro e o que é distribuído entre os moradores de Sangradouro, o que é uma diferença relevante em relação aos parecis. Além disso, o procurador Everton recebeu da área técnica da FUNAI de Barra do Garças, em março desse ano, informações de potenciais irregularidades e da falta de transparência envolvendo a lavoura de Sangradouro, mas até agora não agiu. O que vale um cerrado hoje em Primavera, como está aquele lá hoje? O que vale? R$20 mil. Hectare. Grava isso aí, por favor. Está gravando aqui, ó. R$20 mil. Depois que eu trabalhar ele, que eu tornar ele produtivo, ele vale quanto? R$200 mil. Só que o nosso projeto tem esse diferencial. Ele é correto. E nós tivemos um cuidado muito grande de, quando fazer a cooperativa, não colocar branco no meio. São 100% indígenas. O Conselho Diretor Administrativo e o Conselho Fiscal são 6 índios no Administrativo e 6 no Conselho Fiscal. Somos 100% indígenas, diz um fazendeiro. Em vários momentos da conversa, o Nardes se colocou como mentor do projeto, e não na condição de parceiro.
Ele disse que deu uma bronca no Gerson por aceitar da entrevista e que a orientação era de não falar mais com o jornalista sem consultá-lo. Agora nós temos a cooperativa, tu conheceu o presidente. O nosso presidente ele tem ainda problemas, mas ele hoje é conhecido internacionalmente. Ele vai para a Espanha agora, semana que vem, na outra semana. Vai para a Espanha representar o Brasil. E foi uma pessoa que nós pegamos na aldeia. E esse período foi 1 ano e 14 meses, ele se transformou no que ele é hoje. Então eles não têm culpa, cara. O culpado é a política brasileira. O que a gente escuta da boca dele é diferente daquilo que se acostumou a escutar da boca de pessoas que se declaram de direita. É um discurso que soa meio fora do lugar. Agora, se tu vê do teu lado, 40 quilômetros daqui, os teus irmãos, que eles são igual a mim, igual a você. O sangue deles é o mesmo nosso aqui, é vermelho igual. Passando fome, miséria, morrendo de subnutrição, o que tu faria? Um discurso de acolhimento aos povos indígenas, de imputar ao outro, ou seja, à esquerda, o preconceito. Mas não é qualquer acolhimento. É um acolhimento que cria uma clivagem, uma separação que a gente conhece de cor e salteado. A clivagem entre as pessoas de bem e os demais. A clivagem central do bolsonarismo. Porque o pessoal fala bonito, os ambientalistas, os higienistas, o cabelão lá atrás, fumando cigarrinho, coisa mais bonita, ganhando um salarão de 10, 20 mil, enquanto os índios estão na aldeia, passando fome. É bonito falar, mas eu quero ver você ir lá para dentro da aldeia e ver a situação que eles estão. E a esquerda usava eles como cobaia para desviar dinheiro do Estado, não repassava, entrava no orçamento do Estado, 2 bilhões de reais por ano, e chegava nos indígenas a 400 milhões, 300 milhões. O resto ficava no caminho. Esse projeto, então, é para ajudar os indígenas? Mas tu está perguntando agora só? Qual é o motivo que tem? Eu não preciso disso, cara. Eu tenho 4 fazendas, cara. É isso que você não entende. O que esse louco está fazendo para ajudar os indígenas? Mas se tu passar por essa merda dessa vida aqui, não deixar um legado, adiantou tu viver? Adiantou? Ainda assim, uma parte do lucro fica com o senhor. Mas como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? É por isso que eu quero a identidade de vocês. Exatamente por isso. Porque tu pode distorcer o que nós estamos falando aqui. Mas esse não era o único discurso deslocado do lugar original. O Gerson, liderança do Agrochavante, incorporou no discurso alguns elementos muito utilizados pelos fazendeiros que migraram de outras regiões para o Brasil Central. Um deles é a ideia de que o cerrado é pobre, algo fundamental para legitimar o avanço do desmatamento para a produção de boi, soja e milho. É a ideia de que nada de valor está sendo perdido. Mudando de assunto, é muito difícil dizer qual que é a posição predominante dos Chavante em relação aos projetos de agronegócio. Nem mesmo dentro de uma mesma terra indígena a gente consegue ter certeza, porque o idioma, a grande quantidade de aldeias e a estrutura social concentrada nas lideranças são obstáculos para captar aquilo que no mundo não indígena nós chamamos por opinião pública. Nós gritamos, porque nós somos defensoras do cerrado. Dentro dessa estrutura social, é muito difícil escutar a voz das mulheres. Nos nossos episódios, a gente sempre tenta trazer a maior diversidade de vozes possível. No caso dos Chavante, o poder e o contato com o mundo externo são concentrados nas mãos dos homens, e a maioria das mulheres não domina o português. A Berenice Erizane Toptira é uma das poucas mulheres com quem a gente conseguiu falar. Ela é moradora de Sangradouro. É assim o Bolsonaro que está fazendo para a gente cair num buraco. Aí um dia, quem vai ganhar as nossas terras?
É os não indígenas, é os fazendeiros, que vai ganhar muito dinheiro. Que vai ocupar um dia, depois de 30 anos, nas nossas terras. Se desmatar tudo o nosso cerrado, o que nós vamos fazer? A Berenice trouxe pra gente uma dualidade que me chamou a atenção. Ela usa a expressão pensamento positivo para se referir ao modo de vida dos Chavante e a expressão pensamento negativo para se referir ao modo de vida dos Warazú, ou seja, ao modo de vida dos brancos. Eu sempre falo assim, esse conhecimento tradicional que a minha mãe deixou para mim, que passou para mim, é como herança para mim, não é dinheiro. Numa série de episódios no começo de 2023, a gente vai discutir mais a fundo essa questão. Durante a nossa viagem, o fim de tarde se torna um momento muito especial. A gente teve a sorte, eu diria até o privilégio, de estar em aldeias Chavante grandes, onde a vida social é bem agitada. Enquanto os anciães se concentram à sombra para conversar, as crianças se espalham por todos os lados, sempre fazendo barulho. As partidas de futebol e de vôlei são particularmente divertidas ao nosso olhar. No futebol, às vezes, há 2 goleiros e um número enorme de jogadores para cada time. O vôlei é jogado com 2 bolas. E nós nos maravilhamos com a ideia de que vencer ou perder não precisa ser o principal. O jogo parece cumprir uma função social. O centro da aldeia é um espaço de encontro, de realização, de plenitude, de um outro tempo de vida. Boa tarde. Nesses dias, as crianças se encantam com os nossos equipamentos. Dão risada com a sonoridade das palavras em português, pegam o microfone, fogem do drone assustadas e felizes. E nós tentamos até entender alguma coisa, mas mais do que nada, entendemos que o mais importante é rirmos uns dos outros. Vai morir. Vai morir? É Muri? Muri. Boa tarde. Quando o sol está indo embora e a lua cheia despontando do outro lado, os adolescentes homens passam de casa em casa se despedindo de mais um dia. Olhando toda essa complexidade, essa quantidade enorme de coisas que acontecem num espaço de poucos metros, rodeadas de significados e rituais, eu não consigo deixar de pensar: como é possível trocar toda essa singularidade por mais hectares de soja e milho? O acaso nos ajudou nessa viagem. Por uma questão geográfica, nós iniciamos por Sangradouro, de onde saímos com a impressão de que os projetos de agronegócio se imporiam, sim ou sim. Mas, à medida que nós falávamos com outras pessoas em outras terras indígenas, essa impressão ficou mais difusa. Nós passamos por Parabuburi, uma terra indígena Chavante maior do que Sangradouro e mais distante das grandes fazendas de soja e milho. Lá, a prefeitura meteu o louco e resolveu bancar o desmatamento de oficialmente 170 hectares, à revelia de várias lideranças e sem ter qualquer acordo publicamente fechado com os fazendeiros. Foi então que uma fala do Aguinaldo começou a fazer sentido. O medo deles é só trocar de presidente e falar que não vai deixar mais, criar alguma burocracia, entendeu? Mas do contrário, os índios tem hora que é melhor para mexer do que certos brancos. Tem uma corrida contra o relógio. Os indígenas que são contra os projetos de agronegócio tentam ganhar tempo, à espera de uma mudança na FUNAI e no Planalto. Já os agentes políticos a favor do agro aceleram o passo, tentam criar um fato consumado, consolidar a situação antes que mude o governo. Como o Lula irá tratar desse assunto em um eventual novo mandato? De um lado, publicamente, ele falou em criar um ministério para a questão indígena e se colocou contra a mineração e o agronegócio dentro dessas áreas.
Tem algum deputado ou senador que é mais atuante, assim, que está à frente? Neri Geller, bem parceiro. Por outro, Neri Geller, ex-ministro da Agricultura do governo Dilma e aliado de Blairo Maggi, foi o primeiro ruralista a se articular publicamente com Lula para as eleições desse ano. Um sinal de como esse debate será complexo a partir de janeiro. Bom, sobre isso a gente conversa outra hora. Volta para nossa viagem. Sadawa, Tetiparra, Vimuktabiara, Patene, Pé, Rassaradarra, Watiama, Watiarada. Quando a noite cai, os jovens que se despediram do sol se recolhem e os mais velhos se sentam no centro da aldeia Eteritipá, Parauara, uma roda de conversa que dessa vez conta com a nossa presença. Quem puxa a prosa é o cacique Jurandir Siridiuê. Quem sabe a história, Marcha Oeste, né? E o cerrado era Patinho Feio. Mas é o Chavante que confrontava o bandeirante com os colonizadores, que naquele tempo tinha que passar a linha reta, linha telégrafo. E aí a fama do Chavante deu isso. Primeiro, a linha do telégrafo desviou e demorou para conseguirem passar por ali. Depois, outras expedições desviaram, assustadas com a fama dos Chavante. Desviaram de uma terra que, ironicamente, acabou batizada de Pimentel Barbosa. E aí o Genésio, o coronel Pimentel Barbosa, né, com suas metodologias de fazer pacificação, onde ele aprendeu no quartel, se deu mal. Foi aqui nesse território que foi morto do Chavante. Esse território é a essência de todo o povo Chavante. Essa terra tem 330 mil hectares, o que dá 2 vezes a cidade de São Paulo. É fácil notar como aqui a vegetação está melhor preservada. Enquanto a gente conversa, o Uró, o cerrado, fica iluminado pela lua cheia. Ama Uró. Uró é nós. Uró é onde nós estamos vivendo. Uró é vida, Uró é verde, Uró é o mundo. Todos fazemos parte do Uró. Né? E aí, se a gente falar para o poder econômico agronegócio, não vai entender nunca. Né? No dia seguinte, a gente teve longas conversas com o Jurandir. Ele é da primeira geração de Chavante que saiu dali para conhecer o mundo. Nos anos 80, o cacique Apuena decidiu enviar 8 jovens para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eles deveriam conhecer o universo do Zuarazu e voltar com a missão de decidir o que os Chavante aproveitariam e o que jogariam fora. Essa história, inclusive, é contada no documentário Estratégia Chavante. São esses jovens que, hoje adultos, se colocam contra o agronegócio. Sempre pergunta, tá, se você quer virar o Zuarazu, não tem problema. Só que você não é seu. Esse território é de todo mundo. Você é um que está querendo, mas os outros, vamos pensar assim, o sangrador é uma parcela que acha que entende, acha que pode ficar bonito, acha que todo ano vai ter conta bancária, acha que vai ter todo ano um Hilux, que é, né, cartão. É muito interessante ver como o Jurandir vai conectando a vida deles com a política nacional e com a geopolítica. Ele expressou o que a gente vinha encontrando em planilhas e em projeções de consultorias privadas e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O cerrado é o presente e o futuro da produção de soja e milho no mundo. Os indígenas são um obstáculo entre as projeções e a realidade. Carne. Por que no Brasil carne é caro? Para nós é caro, né? A alimentação é caro, só para transportar. Então o Brasil virou matéria-prima, né? Continua aquele raiz onde o Brasil foi colonizado, virou transportador de matéria-prima. Então não me venha que é progresso. Tudo é destruição, tudo é devastação, tudo é desigualdade social.
A gente conversou com alguns indigenistas para saber como enxergam esse avanço do agronegócio. E eles são contra, mas ao mesmo tempo disseram que estão de mãos amarradas. Eles não têm alternativa para oferecer. Se os indígenas quiserem dizer não aos fazendeiros, é por conta própria. Mas, então, como é que as coisas poderiam ser diferentes? Bom, a FUNAI tinha desde 2012 a PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O comitê gestor da PNGAT foi fechado por Bolsonaro e a própria política ficou parada, o que afetou centenas de iniciativas. De toda maneira, mesmo que a PNGAT fosse perfeitamente executada, jamais poderia competir com o dinheiro movimentado por soja e milho. Dinheiro contra dinheiro, o agro sempre vai parecer melhor. Então, esse debate diz respeito a visões de mundo. Nós, enquanto país, queremos que os povos tradicionais tenham o direito de escolher os próprios caminhos, como está na Constituição, ou queremos que o poder econômico se imponha pela falta de alternativas? Então, assim, na questão indígena, ele vive de natureza, ele vive do verde, né? Se sair do verde no modelo de devastação, ele está distanciando o ensinamento do seu povo, os fundamentos da tradição que ele tem hoje, o povo indígena. É diferente, né? Eu, Jurandir Siridivé, carrego a essência aonde eu vim. No momento que eu me distanciar, eu estou saindo, eu estou me distanciando, eu estou negando quem sou. E aí a pessoa não sabe o que está dizendo. Nós saímos dessa história com a certeza de que algumas respostas só virão com o tempo. Os fazendeiros vão embora mesmo em 5 anos, como prevê o Gerson, ou os Chavante vão acabar perdendo essas terras? A relação com o agronegócio vai trazer quais transformações culturais e sociais para os Chavante? E a tal independência indígena virá? Ou os Chavante estão trocando uma dependência por outra, ainda mais nociva? A pesquisa desse episódio foi feita por Tatiana Merlino, Marcos Hermanson e por mim, João Pérez, que também sou responsável pelo roteiro. A produção executiva do Prato Cheio é feita por Luísa Coelho. Vitor Oliveira faz a edição de som e as trilhas. Brenda Vidal é quem toca as redes sociais do Joio. E o design fica a cargo de Denise Matsumoto e Clara Borges. Obrigado e até a próxima.